Prepare-te só os ouvidos, porque vai começar mais um episódio incrível do nosso podcast de pastelaria. Olá, olá, dogs. Olá, dogs. Olá, eu sou a Marisa e é com um enorme sorriso que te dou as boas-vindas ao podcast Olá Tarte. O podcast onde não precisas de ser um mestre da culinária para fazeres parte da nossa cozinha. Aqui descomplicamos a pastelaria e celebramos os pequenos prazeres doces da vida. Por isso, esquece a dieta e veste o avental, porque hoje vais aprender uma receita perfeita para a época natalícia. E a receita de hoje vai agradar a todos. Estou a falar de bolo rei. Calma, não é um bolo rei qualquer, é a versão vegana deste bolo que tem a presença assídua na mesa de todos os portugueses. Podes até não ser fã de bolo rei, mas garanto-te que este não vai servir apenas de enfeite na tua mesa de Natal. Esta receita é perfeita para todos os céticos, sim, aqueles que provarem nem vão acreditar que esta maravilha não leva ovos nem qualquer outro ingrediente de origem animal. Porque sim, é possível um bolo perfeito, macio, saboroso e vegano. Só sou eu que acho irónico o bolo rei acabar por ser muitas vezes o patinho feio da mesa das sobremesas de Natal? Aquele bolo que das duas uma, ou chega inteiro ao final da noite, ou falta apenas uma fatia, que provavelmente foi comida por alguém que olhou para ele e pensou: bom, alguém tem que comer isto, não vamos desperdiçar. Para os mais distraídos, ou para quem não é de Portugal, o bolo rei é uma sobremesa tradicional portuguesa que, apesar de ser odiado por uns e amado por outros, está sempre presente na mesa de Natal e no dia de Reis. Este bolo circular, decorado com frutas cristalizadas e açúcar em pó, simboliza a coroa dos três reis magos. É feito com uma massa de brioche doce, repleta de frutos secos, passas e muitas vezes aromatizada com aguardente. O bolo rei tem uma tradição divertida que envolve a inclusão de uma fava e de uma figura de cerâmica no bolo, determinando as responsabilidades de quem as encontra. Diz a tradição que quem encontra a fava fica responsável por comprar ou fazer o bolo para o ano seguinte e que quem encontra o brinde, aquela figurinha de cerâmica que antes era colocada dentro do bolo, é nomeado rei ou rainha da noite. O bolo rei é uma iguaria deliciosa que desempenha um papel importante nas celebrações natalícias em Portugal. Existem várias adaptações deste bolo, de modo a agradar a maioria da população. Além do bolo rei tradicional, existe com recheios de creme, de chocolate, amêndoas ou outros ingredientes. Neste episódio, convido-te a ires para a cozinha e criares um bolo rei vegano delicioso, repleto de tradição e sabor, para adoçar ainda mais esta época. Mas antes de mergulharmos na nossa incrível receita de hoje, gostava que te inscrevesses no nosso podcast e que nos seguisses nas nossas redes sociais. É muito importante para nós e assim nunca irás perder um único episódio nem nenhuma novidade. Para te inscreveres, basta clicar no botão de inscrição no teu aplicativo de podcast favorito e para nos seguir nas redes sociais é só procurares por podcast_Holatarte. Holatarte é OHLATARTE. É fácil, rápido e grátis. E agora que já mostraste o teu apoio, veste o avental porque está na hora de pôr as mãos na massa. Bora começar! Para esta receita, o material que vais precisar é uma batedeira que amasse ou força de braços, uma taça, uma colher, papel vegetal, pincel e forno. Esta receita está dividida em 3 partes: a massa, o recheio e a decoração, e rende um bolo rei. Começamos pela massa. Os ingredientes que vais precisar são entre 400 a 450 gramas de farinha de trigo T45 ou T55, porque esta variação? Porque vai depender da quantidade de umidade que tem o teu pacote de farinha. A quantidade de umidade é algo que varia mesmo de pacote para pacote, independentemente da marca. 75 gramas de açúcar, qualquer tipo de açúcar, branco, amarelo, de coco, moscovado, o que mais gostares. 275 ml de bebida vegetal, qualquer aroma funciona,
mas eu acho que combina mais uma bebida de amêndoa ou outro fruto seco. 15 gramas de fermento fresco, também chamado de fermento padeiro. 75 gramas de margarina vegan. E sim, se não és vegano e se não vais fazer este bolo para alguém que seja vegano, podes usar qualquer tipo de margarina ou até mesmo manteiga. É uma receita fácil e rápida de preparar, mas como tem vários tempos de repouso, é uma receita de longa preparação. Por isso, vamos já ver o método de preparação. Começamos por misturar a farinha com o fermento, o açúcar e a bebida vegetal. Tapamos e deixamos repousar por 20 minutos. Mais coisa, menos coisa. Passado esses 20 minutos, adicionamos a margarina, que deve estar à temperatura ambiente, e amassamos por cerca de 15 minutos. Sim, 15 minutos é muito tempo, eu sei. É por isso que eu recomendo o uso de uma batedeira com o utensílio de amassar. Se usarem uma batedeira fixa, podem aproveitar este tempo de espera para fazer uma chamada, para beber um café, qualquer coisa. Não precisam de ficar a olhar a máquina a trabalhar. É importante amassar bem a massa para que a massa desenvolva o glúten e fique elástica. Depois de amassada, cobrimos com um pano e deixamos levedar até duplicar de volume. Podemos colocar dentro do forno desligado, só para ficar ali num ambiente meio estufa. E se quisermos acelerar um bocadinho o processo, antes de colocarmos lá dentro, aquecemos ligeiramente o forno, no máximo 30 graus, uma temperatura superior a isso a manteiga vai começar a derreter e não queremos isso. E depois do forno dar assim um ambientezinho quentinho, pomos a massa lá dentro, tapada, e fica lá até duplicar o volume. Vai demorar cerca de 1 hora e meia mais ou menos. Se a tua casa for muito fria e não usares o método de aquecer ligeiramente o forno, pode demorar mais tempo a levedar. Agora que a massa já levedou, não sei se aproveitaste para beber um café com as amigas, para ver uma série, para passear, para limpar a casa, mas pronto, não interessa, pode ficar mais tempo, não tem hora limite para levedar. Portanto, é aquela levede. Massa pronta e levedada, passamos ao recheio. E para isso vais precisar destes ingredientes: 20 gramas de margarina vegan derretida, a mesma história que na receita da massa. Se não forem veganos, se ninguém vegano for consumir o bolo, podem usar qualquer tipo de margarina ou manteiga, não precisam ter atenção. 50 gramas de açúcar, qualquer tipo de açúcar, um pouco de canela, se gostarem de canela, cerca de 250 gramas de mistura de fruta cristalizada e frutos secos. E não, se não gostas de fruta cristalizada, não precisas usar fruta cristalizada. Óbvio, podes optar por usar apenas os frutos secos a mesma quantidade, 250 gramas. Vais fazer o que na minha terra chamamos de bolo rainha. Passamos à ação. Pegamos na massa que levedou, que duplicou de volume, que está toda bonita, cheia de ar, e amassamos. Vamos tirar todo o ar e tirar todo o gás que ela desenvolveu e vamos esticar em retângulo. Não precisa de ser um retângulo perfeito, podemos esticar mesmo com as nossas mãos. Não é necessário usar um rolo de massa. E porquê é que levedamos uma vez e tiramos todo o ar? Assim, de forma muito resumida, é para ajudar que o bolo depois cresça de forma uniforme. Sempre que necessário, polvilhamos ligeiramente, mas ligeiramente, com farinha para que a massa não cole às mãos. A seguir, pincelamos a massa de forma uniforme com a margarina derretida, por cima polvilhamos com açúcar e a canela em pó e distribuímos os frutos secos e os frutos cristalizados, se os usarmos. Agora, enrolamos a massa sobre ela mesma como se fosse uma torta e depois de termos um rolo, unimos as duas extremidades da massa de forma a formar uma coroa ou um donut, como preferis chamar. Colocamos a nossa coroa no papel vegetal e depois colocamos no tabuleiro do forno. E vamos passar à decoração. E para fazeres uma decoração linda e maravilhosa, vais precisar de 30 ml de bebida vegetal, que é o equivalente a 2 colheres de sopa, 30 gramas de açúcar, que é o equivalente a 3 colheres de sopa rasas, 10 gramas de margarina derretida, que é aproximadamente meia colher de sopa, açúcar glacê, também conhecido como açúcar em pó ou açúcar de confeiteiro,
e fruta cristalizada ou frutos secos. Misturamos a bebida vegetal com a margarina e com o açúcar normal e pincelamos a massa com esta mistura. É esta mistura que vai permitir que a massa fique dourada mesmo sem usarmos o ovo. Decoramos o bolo com as frutas e o açúcar glacê e vai de novo a levedar até duplicar de volume. Mesma história de há bocado, idealmente dentro de um forno numa temperatura máxima de 25-30 graus. E não te preocupes, eu sei que é uma receita com muito tempo de espera, mas eu prometo que vai valer a pena. Depois de duplicar de volume, tiramos do forno, aquecemos o forno a 170 graus Celsius e quando estiver quente colocamos o bolo a cozer a 160 graus Celsius durante 30 minutos e depois aumentamos a temperatura para os 180 graus Celsius e deixamos mais 10 minutos. E agora sim, está pronto! Deixa arrefecer e partilha com a tua família, amigos, colegas de trabalho, partilha com quem tu quiseres. Lembra-te que a receita em detalhe com a lista de ingredientes e fotografias passo a passo está disponível no blog. E todas as fotografias vão estar disponíveis no nosso Instagram. Por isso é tão importante seguires as nossas redes, pois é lá que partilho todas as fotografias e todas as novidades. E já sabes que eu fico à espera que me envies as fotografias das tuas criações. E é isto! Agora que finalizamos a nossa receita com sucesso, chegou a hora de saborear e aproveitar cada mordida. Então, sem mais demoras, delicia-te e desfruta deste momento delicioso. Para os mais golosos, deixo a sugestão de substituir os frutos secos por um delicioso chocolate aos pedaços. Relembro apenas que se forem oferecer este bolo a um vegano, de escolherem um chocolate vegano. Ou então, também podes experimentar outro recheio. Deixa ao teu critério. Deixa a tua sugestão de recheios nos comentários. Estou ansiosa por saber qual é o teu sabor favorito. Eu fico por aqui. Se tiveres alguma dúvida, crítica ou sugestão, não hesites em enviar uma mensagem pelo Instagram ou por e-mail. Relembro que a receita escrita está no blog. Todos os links vão estar disponíveis na descrição do episódio. E lembra-te, os novos episódios do Oh La Tarte são lançados nos dias 1 e 15 de cada mês. Marca já na tua agenda. Se gostaste, não te esqueças de seguir, comentar e recomendar o podcast aos teus amigos. Se não gostaste, bem, envia o link do episódio para aquele teu amigo chato. Obrigada por ter estado aqui a ouvir e a acompanhar. Espero por ti novamente no próximo episódio, cheio de energia e vontade de explorar mais do saboroso mundo da pastelaria. Para os próximos episódios, apenas prometo surpresas deliciosas e segredos de dar água na boca. Espero por ti no próximo episódio de Oh La Tarte. Até lá, desejo-te aventuras doces, saborosas e um Feliz Natal. Tchau!